boa tarde. Eu sou a Tainá Falcão e agora te atualizo das últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 20 de dezembro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse à CNN Brasil que ainda não enviou a data da cirurgia de hérnia de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes aguarda informações da defesa sobre a data e a hora exatas do procedimento. Gabriela Veras tem mais informação direto de Brasília. Já está aí no hospital, Gabi, onde ele deve fazer a cirurgia? Boa tarde. Oi, Tainá, ótima tarde a você, boa tarde a todos que estão por aqui na nossa companhia neste sábado. É isso, já estamos aqui em frente ao hospital em que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser atendido, nos outros procedimentos cirúrgicos que ele fez, internações, exames. Ele veio para cá por conta desse possível risco, de a defesa já indicar uma data para a realização da cirurgia e passar aí, portanto, por essa análise da justiça. A gente traz aqui, inclusive, a informação que foi conseguida pela nossa colega Duda Cambraia, que conversou com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eles disseram que estão exatamente nessa fase, Tainá, de conversar com a equipe médica do ex-presidente para que eles indiquem uma data melhor para que essa cirurgia seja feita, depois de o ministro Alexandre de Moraes ter liberado que essa intervenção cirúrgica de fato aconteça. A gente ressalta aqui a informação do passo a passo, para quem está nos acompanhando, depois de a defesa indicar essa data, que é o que está sendo avaliada juntamente com a equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República tem até 24 horas para estabelecer o seu posicionamento, um parecer sobre essa intervenção cirúrgica, a necessidade de internação do ex-presidente Jair Bolsonaro neste hospital particular. E aí, depois disso, somente depois desse parecer da Procuradoria-Geral da República, que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser, portanto, encaminhado para cá, claro, com o aval da Justiça. A gente relembra aqui que a Polícia Federal deu o seu parecer de acordo com o que havia determinado o ministro Alexandre de Moraes sobre essa situação da saúde do ex-presidente. A defesa, familiares, aliados do ex-presidente vinham falando da necessidade dele fazer uma intervenção, dele fazer uma cirurgia por conta da atual situação da saúde dele, do quadro clínico dele, que precisava de fato de uma intervenção cirúrgica, e uma perícia médica feita pela Polícia Federal foi realizada a partir dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes e foi identificado de fato que o ex-presidente Jair Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral e que precisa dessa cirurgia, mas é uma cirurgia eletiva, sem uma necessária rapidez ou emergência nesse caso, ou seja, tem tempo para que tudo isso seja analisado tanto pela equipe médica quanto pela defesa e também pela justiça. Tainá. Obrigada, Gabi. A gente volta a conversar ainda hoje. Estamos na expectativa, então. O ministro Alexandre de Moraes, aliás, negou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentava levar Bolsonaro para casa, levar o julgamento. Bom, essa negativa agora é sobre levar o julgamento da trama golpista ao plenário da Suprema Corte. Moraes disse que esse tipo de recurso, que é chamado de embargos infringentes, não é admitido no caso do ex-presidente, já que exigem ao menos 2 votos pela absolvição. Bolsonaro teve apenas um voto, que foi do ministro Luiz Fux. Esse tipo de recurso serve para contestar um julgamento que não foi unânime, permitindo que o caso seja levado ao plenário e eventualmente revisto. O recurso de Bolsonaro foi apresentado depois do trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos. No documento, a defesa do ex-presidente pediu que prevalecesse o voto do ministro Luiz Fux, como eu disse, o único a defender a absolvição do ex-presidente e a nulidade do processo no julgamento na primeira turma do Supremo. Falamos agora sobre a cúpula do Mercosul, que terminou há pouco em Foz do Iguaçu, no Paraná. Isso porque o Brasil realizou oficialmente a transferência da presidência do Mercosul para o Paraguai. E também tivemos nesta manhã a plenária do Bloco Sul-Americano, com os líderes falando sobre o acordo com a União Europeia e a crise na Venezuela.
O presidente da Argentina, Javier Milei, se opôs ao presidente Lula na cúpula e elogiou a pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Ele disse que a ditadura de Nicolás Maduro estende uma sombra escura sobre a região e criticou a lentidão do Mercosul e da União Europeia em fechar um acordo de livre comércio. Disse ainda Milei que os países não têm mais 10 anos para desperdiçar. Na abertura do discurso na sessão plenária da cúpula do Mercosul, o presidente Lula falou sobre a crise envolvendo Estados Unidos e Venezuela e afirmou que uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária. Verdadeiras ameaças à nossa soberania não são de outra natureza. Elas se apresentam hoje sob a forma da guerra, das forças antidemocráticas e do crime organizado. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Lula também cobrou coragem dos líderes europeus para concluir o tratado. Vamos ver. Tínhamos em nossas mãos a oportunidade de transmitir ao mundo mensagem importante em defesa do multilateralismo e de fortalecer nossa posição estratégica em um cenário global cada vez mais competitivo. Mas, infelizmente, a Europa ainda não se decidiu. Líderes europeus pediram mais tempo para discutir medidas adicionais de proteção agrícola. Recebi ontem, dos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, carta em que ambos manifestam expectativa de ver o acordo aprovado em janeiro. Sem vontade política e coragem dos dirigentes, não será possível concluir uma negociação que já arrasta por 26 anos. Numa carta enviada ao presidente Lula, os chefes da União Europeia se comprometeram a assinar o acordo de livre comércio com o Mercosul em janeiro de 26. O Lula tinha adiantado essa informação depois de uma conversa com Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Antônio Costa, lamentaram o atraso na assinatura, porque eles que haviam dado aquele prazo de 20 de dezembro, segundo o presidente Lula. Disseram também os dois que estão trabalhando ativamente para finalizar as últimas etapas. A carta reafirma o compromisso do bloco europeu de prosseguir com a assinatura do acordo no início de 26. Vamos lembrar que a cúpula estava originalmente marcada para o dia 2 de dezembro. Foi adiada com a promessa de que a Ursula von der Leyen estaria presente para fechar o tratado, o que não aconteceu. Negociadores dos Estados Unidos e da Rússia devem se reunir hoje ainda na Flórida para discutir a guerra na Ucrânia. O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente americano, Jared Kushner, representam Washington. O secretário de Estado, Marco Rubio, também vai participar. O encontro acontece após conversas entre Estados Unidos, Ucrânia e países europeus sobre um plano de paz para o conflito que já dura 4 anos. Uma fonte americana afirmou que qualquer reunião entre Moscou e Kiev foi descartada. Em uma coletiva de imprensa, o presidente russo Vladimir Putin disse que os termos da Rússia para o fim da guerra não mudaram. O país exige que a Ucrânia desista de ingressar na OTAN e se retire de regiões reivindicadas como territórios russos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos liberou ontem os arquivos relacionados ao caso Epstein. Mais de 300 mil páginas referentes às investigações sobre o magnata e o criminoso sexual Jeffrey Epstein foram divulgadas. Os documentos mencionam pessoas como o ex-presidente de Estado Bill Clinton, o cantor Michael Jackson, o vocalista da banda Rolling Stones, Mick Jagger. Poucas referências foram feitas a Donald Trump, que foi citado em vazamentos anteriores dos arquivos. A divulgação foi feita com o objetivo de cumprir uma lei aprovada pelo Congresso em novembro. A legislação exigiu que os documentos se tornassem públicos, apesar dos esforços de Trump para mantê-los em sigilo.
O cantor, Lindomar Castilho, que é ícone da música brega brasileira, morreu aos 85 anos neste sábado. A confirmação veio por meio de uma postagem nas redes sociais da filha dele, Lili de Gramont. Castilho alcançou o auge da popularidade na década de 70. Ele era amplamente conhecido por ser o rei do bolero, mas teve a vida e a carreira marcadas por um crime que chocou o Brasil em 81. Ele se consolidou como um dos artistas mais renomados do gênero brega e do bolero. A causa oficial da morte não foi detalhada nessa postagem da filha do artista. Já já eu volto com vocês com mais informação. Essas foram as principais notícias do momento. Agora você fica na companhia do CNN, Viagem e Gastronomia. Até daqui a pouquinho.